Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Estamos juntos? Quem achou aí? Podemos ler a uma só voz? Podemos ler? Vai, opa, tá ali, ó. Vamos ler o que está ali? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede fiéis, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Senhor, abençoa a tua palavra lida, Pai. E nós clamamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, Deus do céu e da terra, derrame, ó Pai, da tua bênção sobre nós nessa noite. Ó Pai, comunique a nós, ó Deus, a tua palavra, Senhor, e nos dê o rumo, o prumo, a direção que só o Senhor pode dar. Nós entendemos, ó Pai, que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A tua palavra traz ensinamento a nós, ó Pai, e nessa hora, que a nossa vida esteja aberta para o mover do Senhor. Oramos e dedicamos a Ti nossas vidas, em nome e por amor de Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos e irmãs, amados, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse é um versículo importante, ele está fechando o capítulo 15 de 1 aos Coríntios, e esse portanto aí ele está ligando todo o restante, ou o que era anterior aí, ao versículo 58. Eu quero falar sobre um pouquinho do capítulo 15 de 1 aos Coríntios, mas deixa eu pensar com vocês um pouco, né? O texto, ele é final de um capítulo, ele traz para nós assim, queria que você pensasse que todas as coisas nas nossas vidas, Deus não brinca, Deus não está aqui, ou você não está aqui ao acaso, mas a sua vida é pensada pelo Senhor. Então, quando o Senhor colocou essa pessoa bonita que está do seu lado aí, ele tinha um plano e um propósito, que está sentado aí do seu lado, amém? Mas também que quando é pai, quando é mãe, quando é marido, esposa, né, os amigos da jornada aí, Deus não está passando o tempo. Todas as coisas são importantes. Mas há nesse versículo uma expressão para nós que ela requer a nossa atenção. Ele fala para nós sermos abundantes na obra do Senhor. Na obra do Senhor. Firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Qual é a obra do Senhor? Eu queria caminhar com vocês um pouquinho nisso. Mas eu tenho para mim, meu irmão, que quando a gente tem uma visão do futuro, a gente caminha por ela. Quando você está lá com seus, 15, 16, 17 anos e fala assim, eu quero ser médico, e você pensa como vai ser a sua vida como médico. Eu quero ser professor. Ou, às vezes a vida dá uns nós, né, que a gente muda de ideia aí. Mas quando a gente está nessa época aí de vestibular, pensando na profissão, a gente olha lá para frente e fala assim, quando eu chegar nos 40, nos 50, eu quero estar assim. Aquilo que a gente quer lá no futuro, nos impulsiona a fazer um vestibular, a seguir uma carreira, ou não fazer, não é isso que eu quero, eu vou seguir outra área, vou para a carreira militar, ou vou ter o meu próprio negócio, e a gente vai se endireitando aí naquilo que a gente sonha. E nós, às vezes, olhamos para o futuro da igreja e temos um futuro um tanto quanto
medroso ou ficamos amedrontados com a ideia do Apocalipse. Ai, pastor, vamos falar de Apocalipse, aquele negócio de guerra, de Armagedon e não sei o quê, e a gente fica com medo. Ai, como é que vai ser o céu, né? Ai, eu vou passar o dia inteiro cantando, mas eu nem gosto de cantar. Como é que vai ser esse negócio, né? Como é que vai ser o céu? Meu irmão, eu não tenho para você uma visão minha do céu, como é que vai ser e tal. Eu tinha uns medos na infância, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Quando eu lia Hebreus 10, 12, 14, eu não lembro agora, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu li aquilo e falava assim, gente, eu tenho que ser santo hoje, porque se eu não for santo hoje, eu vou para o céu, porque santidade, ela é um dos requisitos, mas para eu ir para o céu, eu preciso crer no Senhor Jesus. Então eu posso crer no Senhor Jesus e às vezes levar uma vida de cristã meia boca, e ainda assim, pela misericórdia de Deus, eu chegar lá. Mas o meu medo era assim, tem muita coisa não teológica aí, viu? Desconta 50% do que o pastor está falando. Mas o meu medo era o seguinte, era chegar no céu, e por não ter vivido uma vida santa aqui na terra, eu estar tão distante de Deus, que lá no céu Deus ia estar a 50 quilômetros de mim, e eu ia saber que Deus estava ali, e eu estaria no céu com Ele, mas eu não veria Deus. Olha, eu ficava atormentado com isso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para salvação, basta crer, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Então, se eu creio, eu entrego minha vida para Ele, eu estou salvo. Mas se eu não me santificasse, eu ia para o céu, ia sentar lá na última cadeira. Eu só ia ouvir falar de Deus, mas eu não conseguiria ver Deus. E isso me atormentava. A visão está errada, tá? Calma que a visão está errada. É porque a santificação para ver Deus não está falando do céu, está falando aqui da terra. Eu preciso ter paz com os meus irmãos para ver Deus aqui na terra. Eu preciso ter santificação para ver Deus aqui na terra. Porque senão eu vou passar uma vida inteira falando assim, eu sou de Deus, mas não tenho fruto com Deus, não ando com Deus, não tenho paz, fico na igreja fazendo fusaca, gerando confusão com todo mundo e tudo mais, e aí minha vida vai ser um inferno e eu não vou ver Deus aqui na terra, quem sabe nem no céu, porque eu não vou chegar lá. Então, esse texto é para a atualidade, tá? Mas eu tinha esse negócio, como é que vai ser o céu? É o coral do anjo de um lado, o coral dos arcanjos do outro, os serafins lá na frente, os 24 anciãos, a multidão que chegou, e eu lá no cantinho, lá longe e tal. E aí quando a gente lê Apocalipse, vê que batalha para cá, batalha para lá, é taça sendo derramada com a ira de Deus, é cavaleiro com a espada para lá, e a gente fica com aquele medo, meu Deus, como vai ser? Mas uma visão encheu o meu coração, e eu creio que eu não estou errado nela. Eu creio que o céu não será diferente do Éden, porque Adão tinha comunhão com Deus, Adão gozava de plena comunhão com Deus e não ficava o dia inteiro cantando. Aquilo que Adão fazia, ali, estando ali, cuidando dos animais, pegando uma plantinha, ele tinha comunhão plena com Deus, com a vida era um louvor, o dormir, o deitar, o cuidar das coisas, estava na presença de Deus o tempo todo. Então eu creio que lá no céu nós vamos ter o coral, nós vamos ter os arcanjos, vamos ter, vai ter a galera da última fileira também lá e tal, mas olha só, Deus vai estar em nós, no dia a dia, aquilo que nós fizermos por toda a eternidade vai agradar a Deus. O nosso pensamento vai estar ligado no Senhor. Então, a minha visão do futuro não é mais a visão da eternidade, não é uma visão de um Deus que guerreia e luta. Eu creio que isso vai acontecer sim, está lá no Apocalipse e tal, mas vai ser um lugar de paz, vai ser um lugar de gozo, vai ser um lugar de ter lá a árvore, os animais e tudo mais, como era lá no jardim do Éden. Isso, quando eu penso no futuro,
me dá a ideia, e aí vou voltar mais uma vez para aquela visão de não ficar longe de Deus, de ter uma vida com Deus aqui hoje. Quando eu penso no futuro, eu não quero perder o meu futuro, eu não quero perder o meu Éden, eu não quero perder a Nova Jerusalém. Não é por medo, não, é por entender que isso vai ser bom demais da conta. Aquilo que Deus já me fez sonhar, já me fez pensar lá na frente, me faz pensar na palavra de Paulo, que ele escreve aqui. Portanto, meu irmão, seja firme, seja inabalável, seja abundante na obra do Senhor, sabendo que vai ter recompensa, sabendo que tem futuro, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Quando você olha para frente, o Senhor é o Deus que vai estar de braços abertos para nos acolher, não como pecadores que vivem de pecado em pecado, mas como aqueles santos que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, né? Como diz lá em Apocalipse, é tremendo, Apocalipse 7, depois o 8, diz assim, teve lá um silêncio no céu, e veio uma multidão, e aí o João pergunta assim, quem são esses que estão entrando agora? Milhares de milhares. E aí as pessoas falam assim, estes são aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e estão entrando agora no Éden eterno, estão entrando agora no gozo eterno, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais confusão, a paz, a luz vai reinar. Quando eu penso no futuro, eu penso assim, não posso perder, não posso vacilar, não posso trocar esse futuro por um prazer, por um deslize, por algo que o mundo pode dar, porque o mundo, nessa forma que o mundo está aí hoje, ele não é eterno, ele é passageiro. O céu é eterno, e eu quero a eternidade. Pensando nisso, esse texto me fala para mim assim, que eu preciso ser firme, eu preciso ser inabalável, eu preciso ser abundante na obra do Senhor. O texto, o portanto, tem um portanto aí no meio. Portanto, sejam, amados irmãos, sejam firmes e tal. O portanto liga ao capítulo 15 todo. E o capítulo 15 é uma conversa de Paulo com a igreja dos Coríntios. E ele diz assim, a questão dele é se Cristo ressuscitou ou não. Ele aponta que Cristo ressuscitou. Mas ele fala assim, olha, se Cristo não ressuscitou, o nosso trabalho é inútil. Se Cristo não ressuscitou, nós somos as pessoas, no versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, a fé é inútil. Se no versículo 19, se nós temos esperança somente neste mundo, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. A nossa existência é digna de compaixão, porque não há esperança em nós. Agora, no versículo 21 do capítulo 15, ele fala assim, se a morte entrou pela vida de um homem, agora entra a eternidade, a vida, a salvação, pela vida de outro homem. Eu não vivo mais pela morte de Adão, mas eu vivo agora pela vida de Cristo. E eu sonho com esse dia, meu irmão. Às vezes eu até parei de falar isso um pouquinho em casa, porque parecia assim que eu não estava gostando da minha esposa, dos meus filhos, Eu falava, como eu quero viver a eternidade. E agora aqui nós aqui, Vamos pensar aqui um pouquinho na gente também. Amo minha esposa, amo os meus filhos, mas o céu para mim é um negócio eterno. E lá nós vamos viver a eternidade ao lado do Pai. Só que, antes da festa, tem um tribunal. Antes da festa, tem um tribunal. E a palavra do Senhor diz que todo joelho há de se dobrar um dia diante do Senhor. Todos nós vamos comparecer diante desse tribunal. E eu creio que nesse dia, Deus vai perguntar assim, e aí, você esteve firme? Você ficou inabalável? Você foi abundante na obra do Senhor? Como é que está esse negócio aí? Pastor, Deus, de vez em quando eu vacilei. E aí é que está o problema, meu irmão. Olha por que a gente vacila. Às vezes a gente vacila de estar na presença de Deus porque tem um jogo de futebol. Palmeiras e Corinthians.
Não dá para ir na igreja, não dá para orar, não dá para fazer nada. Corinthians e Palmeiras. E eu deixo as coisas de Deus de lado. Nessa hora eu vacilei. Nessa hora, eu podia estar orando, eu podia estar cantando a Deus, mas o último capítulo da novela, aleluia, Deus me libertou disso há tanto tempo, meu irmão. Não sei nem quantos anos mais não vejo novela, mas aleluia, se você vê ainda, acho que não é uma boa, você está vendo isso ainda não, mas se você ainda pensa nisso, não, pastor, mas tem novela crente. Oh, Jesus! Tem novela crente que algumas vezes é pior do que a novela da... Bom, mas vamos lá, né? Certa vez, essa historinha que meu sogro conta, que tinha uma irmãzinha na igreja, o culto era quarta-feira à noite, né? E ela, pastor, quarta-feira, ora lá por mim na igreja, eu não vou poder ir não, tal. Aí encontrava com ele no outro domingo, pastor, na quarta-feira tem culto de oração na igreja, ora lá por mim, não vou poder estar lá não, tal. Aí um dia ele ficou sabendo que o motivo dela não ir no culto de quarta-feira era a novela, né? Aí no domingo ela chegou, pastor, quarta-feira tem culto, eu não vou poder ir, ora lá por mim. Ele falou assim, não vou orar, pede para o Tony Ramos. Pede lá para o Tony Ramos orar para você, tá, filho? E aí, levou um choque, né? Como é fácil nós perdermos o foco, perdermos e vacilarmos na vida, quando a gente acredita em algumas coisas que o mundo prega para nós. O recado de Paulo é forte à igreja de Corinto, dizendo assim, olha, sejam firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Porque de vez em quando algumas coisas começam a soprar no nosso ouvido, dizendo assim, você tem tempo para andar com Deus, agora é hora de você curtir a vida. Você tem tempo para fazer coisa errada e depois consertar. Eu não sei quantos aqui já escutaram isso, mas eu escutei isso muito, principalmente na minha adolescência. Cara, você está indo para a igreja hoje? Não, você está cheio de vida aí, vamos fazer, vamos lá e tal. E os meus amigos gostavam de sair comigo para as baladas da vida lá, porque eles bebiam e eu não bebia, e depois eu ia entregando eles em casa. Então eu era bom samaritano, que eu ia lá e entregava e tal, mas era só por isso, eles não queriam... Oi? Delivery? Eu era o delivery, né? Mas quantas vezes eu escutei isso? Vamos curtir, cara, vamos curtir a vida, vamos curtir, a gente só tem essa vida para curtir. E eu falava, exatamente, eu só tenho essa vida para não querer sentar lá na última cadeira e não ver Deus. Eu só tenho essa vida, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de sentar um pouquinho mais na frente, de participar do culto, quem sabe até do coral desafinado do jeito que eu sou. Quem sabe? Mas tantas e tantas vezes nós estamos caminhando com essa lógica do mundo. Eu estou na igreja, mas eu não vou me envolver num ministério, eu não vou participar de um PG, de um grupo pequeno, eu não vou ser líder, eu não vou assumir ministério para estar à frente, para depois prestar relatório, para o pastor impor minha mão. Não, deixa isso de lado, agora é hora de sair, beber e curtir a vida. Quem sabe mais tarde Deus vai me dar uma chance, e tem muita gente achando que vai ter uma segunda chance, um segundo momento. E infelizmente, tem muita gente achando que pode pecar, desviar, cair, viver longe de Deus, porque domingo eu chego e eu me reconcilio. Mas Deus, eu já tenho um pecadinho programado para quarta-feira. Então eu vou pedir perdão aqui, Senhor, mas aquele pecadinho de quarta-feira, deixa ele lá. Não mexe no que ele não. E quando a gente aparecer diante do tribunal de Deus, não adianta chegar lá e falar assim, Deus, eu tinha aquele pecadinho de quarta-feira lá, porque a Rita falou que eu podia, ou porque o Belchior falou que não tinha nada a ver, ou porque o Osni falou assim, cara, você é muito careta. Não adianta, porque vai ser a hora de bater no peito e falar assim, fui eu.
E não adianta culpar o pastor, culpar o pai, a mãe. Eu sou rebelde, né? Não adianta. O versículo 32 do capítulo 15 fala assim, que o povo estava falando assim, nós podemos comer e beber, depois nós vamos morrer mesmo. E aí, é só isso. Não existe eternidade. Eles estão falando assim, vamos comer e vamos beber, porque esse negócio de céu, de eternidade, é balela. E infelizmente, tem muita gente acreditando na Bíblia ou em Deus só para o aqui e agora. E não pensa na eternidade. E quando eu não penso na eternidade, eu não penso na obra. E quando eu não penso na obra, eu acho assim, que só ir à igreja, ou só me arrepender da coisa errada que eu fiz, já é um fruto bom. E João Batista fala isso, né? Apresentai frutos dignos de arrependimento. Como se eu me arrependi, fui lá no altar, chorei, e veio o irmão, e orou comigo, eu saí dali quebrantado, aleluia, glória a Deus. Depois eu fui pecar de novo, tudo mais. Tá bom, já tem um fruto de arrependimento ali no altar. Será que é isso? Olha que fruto que o Senhor quer da sua vida. Espada no ar, pega aí. Pega a Bíblia aí, pega aí. Pela capa, assim, pelo dorso, não sei como é que chama isso. Pela capa? Tá bom. João 15:8. Olha o que diz João 15:8. Quem achar primeiro tem um bombom que a Adriana Exídio vai dar para vocês aí. Opa, olha lá, ó. Nisto é glorificado o meu Pai. Olha, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis um cadinho de fruto. Um cadinho, não é isso não? Não é não, Abraão? É um pouquinho? É muito fruto. Sabe o que Deus espera de você, meu irmão? É que você dê fruto, e fruto abundante, que você seja abundante na obra do Senhor. Pastor, mas na minha adolescência eu fui abundante, eu trabalhei demais, eu fui em Juvenília, eu fui em Juname, eu ia em vigília, eu fui em todos os passeios, em todas as programações, em todos os evangelismos, eu já distribuí mais de 15 mil folhetos, mas agora eu estou cansado, então agora eu vou passar o bastão para outro. Aleluia, passar o bastão é muito bom, né? Você treinar alguém, passar o bastão, mas de vez em quando a gente fala assim, Senhor, quando que vai ter um fim? Esse negócio de dar fruto, eu já dei fruto, será que eu ainda vou dar fruto? O que é que diz o Salmo 90? Eu não sei agora a referência, tá bom? Senão eu ia fazer outra espada no ar. O que é que diz o Salmo 92, lá no versículo 10, se não me engano, fala assim, que na velhice nós ainda vamos dar frutos. Um pouquinho de fruto? Muito fruto. Muito fruto. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor almeja. Vocês estão procurando o Salmo 92 aí? Procura, agora não sei a referência. Salmo 92, versículo 10. Na velhice ainda darão frutos. Se não for, você me fala depois aí, que o Patrick, que achou aí, resolve com você. 14? Errei por pouco. Amém. Olha aí. A gente pode continuar louvando, exaltando e dando fruto o tempo todo. Meu irmão, por que a gente não cansa de ser corintiano? Por que a gente não cansa de ser palmeirense, mas cansa de ser cristão? Cansa de fazer a obra do Senhor? Né? Eu sei que, como cristão, a gente é muito cobrado, né? A gente tem que viver santidade, a gente tem que viver, né, uma vida exemplar o tempo inteiro. Aleluia, meu irmão, porque nós vamos fazer isso por toda a eternidade. Aqui é só treinamento. Imaginem só, na linha dos bilhões e bilhões de anos, pensa que antes de existir nada, antes de Deus falar haja luz, ele fala assim, a terra era sem forma e vazia. Nesse tempo em que não tinha nada, estava a terra sem forma e vazia, e vem uma linha do tempo assim, de milhões e milhões de anos e tal. E aí, essa linha, perde a linha, perdeu a linha, Rita? Volta, a linha está aqui, bilhões de anos, milhões de anos, e a linha continua e tudo mais. Aí Deus, haja luz e houve luz, a terra era sem forma e vazia e tal. Aí vem a história da criação toda, aí vem você, vive aí 70, 80 anos, e a linha continua, com os seus milhões e milhões e milhões e toda a eternidade. A nossa vida aqui é um tequinho, de um quase nada, de um cisquinho de unha.
Mas esse cisquinho de unha, ele vale toda a nossa eternidade. Vale a pena perder o céu por conta de um jogo de futebol, por conta de uma noitada com os amigos, por conta de um drink, por conta de um vício, por conta de um pecado. Vale a pena perder a eternidade, porque, eu estou a fim de pular a cerca, eu quero curtir o carnaval. Vale a pena perder a eternidade? Vale a pena na linha dos bilhões e bilhões de anos você perder a eternidade por quase nada? Vai ter festa, mas antes da festa tem o tribunal. E nesse tribunal vão perguntar: e aí, você está firme, inabalável, abundante na obra do Senhor? Qual é a obra? Eu preciso dar fruto. E qual é o fruto? Pastor, qual é o fruto? Tem muitos frutos. Você pode dar fruto de arrependimento. Em Hebreus vai falar assim, que fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando os nossos lábios confessam o nome do Senhor, é um fruto. O louvor é fruto, né? Quando você vive na presença de Deus, você está frutificando. Mas tem um que Jesus pediu para todos nós. Ele está, não vou fazer espada no ar agora não, ele está em Mateus, capítulo 28, versículo 20, 18, 19 e 20, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembra Jesus falando? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele completa assim: então vai, ide e... fazei discípulos de todas as nações. Meu irmão, como é interessante. Hoje a gente estava almoçando, o irmãozinho estava falando de como que a mãe dele cantava para ele ir na igreja. Como é que é, Adriana? Como é que é o negócio? Oi? A igrejinha. Lembra disso? A igrejinha. Aí quando ela abre, está vazia. Eu não sei a história não, tem que me ajudar. Aí, mas alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aí pegou a igrejinha, abriu, aí estava cheio de gente, né? Mas olha só, onde eu quero chegar com essa história? Tem coisas que os nossos pais nos ensinaram e que a gente não está ensinando para os nossos filhos. Tem coisas, claro, a modernidade, outras coisas vão surgir aí e tal, mas fazer discípulo dentro da nossa casa. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos, isso que o Pedro fez aqui. Eu tenho um conhecimento em Photoshop, eu quero passar para o grupo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está passando conhecimento. Nós precisamos passar o Photoshop, passar o Word, passar o Excel, passa para frente tudo que você sabe, mas também passa a palavra de Deus, passa a canção, passa aquele hino, passa aquele 3 palavrinhas só. A gente nem canta mais, né? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalala. 3 palavrinhas só. 3 palavrinhas só que faz toda a diferença no mundo inteiro. Deus é amor. Nós precisamos passar adiante. Nós precisamos passar aos outros. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, aprendendo, ensinando a cantar 3 palavrinhas só, ensinando a falar que Deus é amor, ensinando que Jesus é o único que pode salvar, que pode curar, que pode restaurar, que a salvação que nós precisamos, nós já encontramos em Cristo Jesus, que a obra de Cristo na cruz do Calvário é a única, plena, suficiente para perdoar o pecado de toda a humanidade. Nós não precisamos mais de outro sacrifício, Ele já o fez por nós. Meu irmão, tem tanta gente aí tentando agradar a Deus, se cortando, se ferindo, e Jesus já fez uma obra por nós. E às vezes a gente para e fala assim: não vou falar para o meu chefe que ele precisa de Jesus não, porque ele vai se ofender. E depois que a gente fala assim: quanto tempo eu demorei para falar do amor de Deus. Agora, nesse tempo, meu irmão, eu não sei se nós teremos uma outra oportunidade. Paulo escreve à igreja dos Coríntios e diz assim: portanto, meus irmãos e irmãs, sejam firmes
inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Opa, olha que coisa interessante. Ainda dá para eu entender que quando eu trabalho para Deus, eu não só trabalho e recebo o meu salário, mas no Senhor há uma abundância. Deus se alegra conosco, e quando Deus se alegra conosco, Ele tem prazer em abençoar. Eu chamo isso de efeito Tostines. Lembra do efeito Tostines? Lembram ou não? Os mais velhos aí, não, os mais novos não vão conhecer. Tostines é fresquinho, porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Se ele é fresquinho, ele vai vender mais. Se ele vende mais, ele vai continuar sendo fresquinho. Efeito Tostines, uma coisa leva a outra. Quanto mais eu chego perto de Deus, Deus se alegra. E quanto mais Deus se alegra, Ele tem prazer em me abençoar. E quanto mais abençoado, eu quero estar mais perto de Deus. E quanto mais eu chego perto de Deus, Deus tem prazer em me abençoar. Efeito Tostines, meu irmão, quando você está na presença do Senhor, o Senhor é abundante. O Senhor é Deus de abundância. Ah, mas é dinheiro isso, pastor? É bens? Não, meu irmão, é vida na vida. O Senhor tem prazer em administrar vida na nossa vida. No Senhor nós não somos inúteis, no Senhor nós não perdemos tempo, no Senhor nós não passamos a vida vendo a banda tocar, mas nós somos úteis. Em João capítulo 4, versículo 33, 34 e 35, Jesus fala assim, qual é a obra? Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aí ele completa assim, vocês dizem que ainda há 4 meses até a colheita, eu porém vos digo, abram os olhos e vejam, os campos estão brancos. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você quiser inventar desculpa para fazer a obra do Senhor, você vai ter milhares delas. Você não vai ter tempo, tem doença, não sei falar, sou gago, sou feio, sou baixo, magro. Você vai ter, desculpa é o que a gente mais sabe fazer. Mas Jesus falou assim, abra o olho, porque do seu lado tem um campo branco. Do seu lado tem uma colheita para ser feita. Do seu lado, no seu vizinho, no seu local de trabalho, nos lugares onde você passar, tem muito pecador procurando por um Deus. E às vezes a gente fica com medo de falar desse amor de Deus para ele. Os campos estão brancos. E Jesus falou, essa é a obra. E essa é a obra da igreja. Meu irmão, às vezes a gente fica falando assim, eu tenho que ter uma boa estratégia para plantar algo, para depois colher. Jesus falou assim, eu já fui na frente, já preparei lugar, a mente e o coração já está amolecido, você precisa só se dispor, a abrir os olhos e ver o que Deus tem feito. E eu digo para você, Deus tem feito muito mais do que a gente pensa. Eu quero convidar você, nessa noite, a permanecer firme, permanecer inabalável, ser abundante na obra do Senhor, na colheita do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é generoso, Ele é abundante, Ele não parou de salvar vidas. Aquilo que Cristo fez lá na cruz e acabou, não, Ele continua essa obra hoje salvando vidas. E nós somos a boca de Deus, as mãos de Deus, o ouvido de Deus, os olhos de Deus nessa terra. Meu irmão, ainda tem muito pecador para ser colhido nessa colheita eterna. Não pare, não vacile, seja abundante na obra do Senhor. Eu quero convidar você nessa hora para orar. E orar nesse propósito. Qual é o convite dessa noite, pastor? O convite dessa noite é não abrir mão de Deus de forma alguma. Não abra mão de Deus por nenhum prazer, por nenhum dinheiro, por nenhum negócio desse mundo, não vale a pena. Mas não só isso, não abrir mão, mas ser abundante na obra do Senhor. Ser abundante na vida que impacta outras vidas. Meu irmão, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar.
Às vezes você fala assim, eu não sei, deixa Deus te usar. É no não sei. O peixinho lá que foi multiplicado, o moço chegou para Jesus e falou assim, eu não tenho nada, eu só tenho 2 pães e 5 peixes, ou ao contrário, 5 peixes, 2 pães. O que é isso diante da multidão? Não é nada. O nada diante de Deus é tudo, meu irmão. Entrega a escassez, entrega o problema, entrega a doença, entrega tudo. Nesse momento, quando não tiver nada, Deus ainda vai agir e vai fazer assim, meu Deus, como é que Deus faz isso? Ele é Deus. Ele é Deus, não limite o poder de Deus. Eu quero te convidar, nessa noite, a assumir esse pacto na aliança. E eu, conversando com o Fábio essa semana, tem coisa que a gente faz e às vezes cai no automático, que eu preciso tirar do automático para falar com você hoje aqui, tá? A nossa liturgia metodista, ela tem uns negócios bonitos que de vez em quando a gente não fala dele, a gente precisa falar. O Fábio estava falando assim, na outra igreja, pastor, eu servia a ceia, eu ia lá, levava no lugar e tudo mais, ótimo, legal, 10, maravilha, é isso mesmo, tá? Mas na nossa liturgia, eu queria que você pensasse nisso. A igreja, a organização, aqueles que estão à frente, preparam a mesa, servem a mesa. Nós estamos servindo vocês. Aqueles que vierem aqui e segurar a bandejinha com o pão e com o cálice, estão servindo a igreja. Mas quando a igreja vem, ela vem na aliança. Ela vem para renovar a aliança. É um compromisso que a igreja assume ao vir à frente. Isso é litúrgico para nós. Isso é quando a gente fala assim, eu estou saindo do meu lugar, eu estou saindo do meu comodismo para ir à mesa. E essa mesa, ela não pode ser só para me alimentar. Eu me alimento e depois eu saio para servir. Essa é a nossa liturgia. Eu entro em aliança com Deus e depois que eu firmo essa aliança com Deus, eu saio para servir. A mesa, a igreja prepara a mesa. Aí os irmãos vêm renovar a aliança, depois vão compartilhar essa aliança lá fora. Isso faz parte da nossa liturgia. Às vezes a gente entra no automático, não, é só ir lá, servir, botar a bandeja, o irmão vem e tal. Não, tem um pensamento por trás disso. E dentro desse pensamento eu te convido para linkar com a nossa pregação hoje. Tá? Para você continuar firme, continuar inabalável, continuar abundante na obra do Senhor, renovar a aliança. Eu venho aqui para me alimentar, eu venho aqui para dizer que eu sou do Senhor, eu venho aqui para reafirmar a minha fé, eu venho aqui à frente para dizer, eu sou deste Deus, eu não vou abrir mão dele, eu estou vindo à frente para dizer mais uma vez, Senhor, eu estou renovando, eu estou restaurando, eu quero estar no teu altar. Eu venho à frente, eu assumo o compromisso, depois eu saio para compartilhar isso. Então eu quero convidar você para permanecer firme, inabalável e abundante na obra do Senhor, participando da ceia do Senhor. E ao sair daqui, compartilhar isso aonde quer que você esteja. Os campos estão brancos. É preciso de homens e mulheres de fé para colher isso em nome do Senhor Jesus. E aí Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi como a gente começou o culto e como a gente está chegando no final dele. É hora de dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você quer participar desse momento, participe da ceia do Senhor. Pastor, mas eu sou daquele tradicionalzão antes e tal, que eu acho que eu não me encaixo nesse negócio. Meu irmão, não vamos forçar ninguém, não. Você é livre, né? Eu quero sentar na primeira cadeira lá no céu, né? Mas se você quiser sentar lá atrás, tudo bem, não tem problema. Cada um senta onde quiser. Mas eu quero sentar na frente. Eu quero estar perto do meu Deus, compartilhar as coisas dele, porque eu sei o Deus em quem tenho crido. E aquilo que eu sei de Deus ainda é bem pequenininho, quase nada, diante de tudo que Deus é. Eu quero estar diante disso, para a honra e glória do Senhor. Quero convidar você para orar, consagrar a vida e consagrar os elementos da ceia do Senhor. Vocês querem cantar antes ou depois? Durante? Então vamos orar. Vamos orar. Vamos consagrar nossa vida ao Senhor. Tem uma palavrinha que ela sempre mexe comigo.
depois de toda a pregação, é hora de falar assim: e daí? E daí? Diante de tudo que eu ouvi, e daí? O que eu vou fazer? Qual a atitude que eu vou tomar? Eu vou me arrepender, eu vou me consagrar, eu vou me prostrar, eu vou sair correndo, eu vou dar aleluia. Qual vai ser a minha resposta? E daí? Diante de tudo isso que foi dito aqui, e daí? Eu vou dar um tempo para a gente orar, para você falar para Deus: e daí? E agora? Como é que vai ser a minha vida diante de tudo isso que foi exposto aqui? Vamos orar? Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Oh Deus, aleluia. Exaltado e glorificado seja teu poderoso nome. O Senhor é Deus, o Deus que era, é e que há de vir. O Deus de princípio e fim. O Deus que está em todas as coisas. O Deus que não muda. O Deus que não conhece sombra de variação, porque é o mesmo, do início ao fim, o mesmo Deus. Aleluia. Isso, Pai, nos dá segurança de saber, ó Pai, que as situações da vida, os enroscos nos quais eu estou envolvido, não mudam aquilo que Deus é, aquilo que o Senhor é. E eu sei, ó Pai, que o Senhor é o Deus que entregou o próprio Cristo por amor a cada um de nós que aqui está. Em resposta a esse amor, ó Deus, em resposta ao amor de Cristo Jesus, nós nos prostramos aos teus pés. Ó Deus, se há pecado em nós, se deixamos de ser firmes, se não fomos, ó Pai, inabaláveis, se nos abalamos, ó Pai, diante das notícias do mundo, se deixamos de ser abundantes na obra do Senhor, nós clamamos por perdão, Pai. Nós clamamos, ó Deus, que o sangue de Jesus venha nos lavar nessa noite. Ó Deus, se alguém próximo a nós precisou de ajuda, precisou de sustento, precisou, ó Pai, de luz, e nós negamos isso, Pai, tem misericórdia de nós. Ó Deus, se nós vimos a pessoa caída e não fomos como o bom samaritano, tem misericórdia de nós, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos entender que a palavra do Senhor, ela não é uma sugestão para nós, ela é a nossa vida. E diante da vida que o Senhor tem comunicado a nós, nós sabemos, ó Pai, que erramos muitas vezes. E nessa noite de ceia, nós clamamos por perdão. Clamamos que o sangue de Cristo Jesus venha nos lavar, nos regenerar, nos redimir e nos dar, ó Pai, uma nova oportunidade de estar diante de Ti. Aceita, Senhor, nessa noite a nossa vida e a consagração da nossa vida e de tudo que temos e somos para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós cremos, ó Pai, que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, feito uma única vez, foi um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade, Pai. E nós, ó Pai, nessa noite, queremos entrar em aliança novamente, renovar a nossa aliança, renovar a nossa vida no Teu altar, ao dizer aqui, expressar publicamente a nossa fé no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aceita a nossa consagração, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, nós colocamos diante de Ti este pão e este cálice. Senhor, nós recordamos nessa noite aquilo que Cristo fez por nós, a obra de Cristo, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo, até o nascimento virginal ali na Virgem Maria. Nós, ó Pai, trazemos à memória tudo isso, e nessa noite memorável, ó Pai, nós recordamos o que Cristo fez para dizer aleluia, Pai, como é bom saber que o Senhor, com Teu grande amor, pagou o preço por nós. O Senhor nos comprou, o Senhor nos redimiu, aleluia, Pai, louvado seja o Teu nome, Deus. Nós, ó Pai, respondemos ao Teu amor e pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus,
Que o Senhor venha com teu Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito, venha abençoar, ó Pai, essas dádivas do pão e do vinho, Pai, para que ao comer do pão tenhamos comunhão com o corpo de Cristo e ao beber do cálice, ó Deus, entremos numa nova aliança, a nova aliança no sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai, abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, Senhor. Ó Deus, restaura a tua igreja, Pai. Que nessa noite, Senhor, ao comer deste pão, ao beber deste cálice, Senhor, nós queiramos, Senhor, a restauração. Oh Deus, nós estamos anunciando aos céus, dizendo diante do Senhor humildemente, prostrado aos teus pés, mas também declarando diante dos infernos que nós somos teus, para o teu louvor e para a tua glória. Nós pertencemos ao Senhor, nós fomos comprados, nós fomos amados e não queremos abrir mão de forma alguma do Senhor, ó Pai, e da salvação que temos em Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai, nessa aliança que fazemos contigo, neste altar, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.